Obrigado, João Paulo, e boa noite a cada um de vocês também. Hoje nós estamos é a terceira aula e então eu tinha planeado mais ou menos 3 semanas ou 3 aulas para fazer uma introdução, uma abordagem aos dons espirituais. Depois iremos ter uma avaliação de dons espirituais e depois, nas semanas seguintes, então iremos analisar com algum detalhe maior cada um dos dons espirituais. Hoje, possivelmente, é capaz de surgir uma ou outra questão sobre um ou outro dom, e se isso surgir, então possivelmente iremos encontrar resposta para essas dúvidas ou questões que surjam nas semanas seguintes. Então, para partilhar aqui o meu ecrã. E iremos continuar então hoje ainda com esta breve introdução e eu penso que já estarão a ver o meu ecrã, certo? Penso eu, espero que sim. Sim. Sim? Ok, obrigado. Então, temos aqui, eu apresentei... Paulo, desculpa, sim, estamos a ver, mas não está em modo de apresentação, ou seja, estamos a ver tudo. Estão a ver o meu ecrã. Ok, então não era isto que eu queria. Deixa então fazer aqui. Então, tenho que compartilhar o meu ecrã. E seria este. Vamos ver agora se corre melhor. É este agora? Ou ainda estão a ver tudo? Muito bom. Estamos a É ver. isto? Estão a ver só a tabela? Sim, estamos a ver também. Não estão a ver os meus apontamentos secretos, então. Ok. As outras semanas eu tinha apresentado uma lista de dons que iremos abordar à frente. Hoje eu tenho aqui uma tabela apenas com os dons mencionados no Novo Testamento. E esta questão de dons espirituais nas Escrituras não é assim tão simples e linear como às vezes nós podemos pensar. Por exemplo, tenho aqui todos eles separados, mas alguns estudiosos, alguns teólogos, eles vão agrupar, por exemplo, ali na segunda coluna de 1 Coríntios 12, do 7 até ao 10, onde temos sabedoria e conhecimento. Eles vão considerar, alguns teólogos consideram que isso será um sinónimo de o dom de ensino ou de mestres, porque ali naquela secção de Coríntios não tem, por exemplo, o dom de ensino, então vão atribuir ali o dom de ensino. E mais uma ou outra situação com um ou outro dom, mas de facto eu pus aqui todos os dons mencionados então nestes textos do Novo Testamento. Alguns talvez podem perguntar porque não tenho aqui uma coluna com os textos em Pedro, mas Pedro parece que fala um pouco mais geral dos dons, os dons de falar e os dons de servir, que se calhar estão aqui mais discriminados. De qualquer forma, então temos estes, não está aqui a questão de dom de música, que eu abordei nas outras semanas, nem também de artesanato, porque como eu tinha mencionado, esses dons não estão mencionados no Novo Testamento. Então, alguns textos mencionam todos, por exemplo, notar que profecia está mencionada em Romanos, nos 2 textos de 1 aos Coríntios e também em Efésios, mas, por exemplo, evangelistas só vamos encontrar no texto de Efésios. E, por exemplo, curas, milagres só surgem em Coríntios. Então, nem todos os dons são mencionados em todos os textos. Daí, depois a pergunta que por vezes surge, se a lista, ou se todos estes que temos aqui são o que está completo no Novo Testamento, ou seja, se a lista é exaustiva, ou se poderá haver outros dons que não estão aqui presentes. Então, essa é uma das questões que é colocada atualmente. Então, os dons do Espírito eu tenho-os aqui listados e queria também hoje considerar aqui ou tentar estabelecer algumas diferenças entre aquilo que são os dons do Espírito ou o que é o fruto do Espírito. Com alguma frequência, e quando eu abordo este tema de dons espirituais, esta listazinha que está aqui a ser construída, por exemplo, não tem ali amor.
e algumas pessoas às vezes observam, mas não mencionou o dom do amor. Então, o amor não entra nas Escrituras na categoria de dons espirituais. Não sei se recordam, nas 2 primeiras aulas, houve algumas palavras que eu abordei que são usadas para dons espirituais, como a relação ao espírito ou dádiva. E essas palavras que são usadas na nossa tradução para dons espirituais nunca estão relacionadas com a questão de amor. Com amor, o que nós temos? Temos um mandamento e amor surge numa outra lista, em Gálatas 5:22, quando é mencionado o fruto do Espírito. Então, se temos fruto do Espírito, temos sim amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou como outras traduções dizem, temperança. Quando temos dons espirituais, não há uma repetição de termos que surge nos dons espirituais e no fruto do Espírito. Qual será então a razão de ser disso? Será que o amor não é uma dádiva de Deus, não é um dom? Ou a paz não é uma dádiva de Deus, não é um dom de Deus? Ok, perguntando dessa forma, sim, a própria vida é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, o amor, a graça é um dom de Deus. Aliás, tudo o que nós temos, a comida, família, ar para respirarmos, tudo o que nós temos, nesse sentido mais amplo de dádiva, podemos considerar que é dom de Deus, porque de facto nós não somos possuidores de nada. Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas quando usamos esta expressão dons espirituais, as escrituras, e nós também aqui neste estudo, estamos a referir antes a capacidades espirituais dadas por Deus aos seus filhos para a edificação da igreja. E nesse sentido o amor, sim, é essencial, é fundamental, tem que estar presente, mas não é uma habilidade especial que Deus dá. Por exemplo, nem todos se calhar vão ter o dom de evangelista. E alguém poderia argumentar, olha, desculpa, eu não gosto de ti porque eu não tenho o dom do amor. Se calhar eu tenho o dom da raiva. Não, nem pode ter o dom da raiva, mas de facto temos antes um mandamento de que devemos amar uns aos outros. Então o amor é antes realmente o amor de Deus derramado no nosso coração e também um mandamento que eu tenho que amar o meu próximo, como a mim mesmo, tenho que amar os outros, até no Novo Testamento o padrão não é como a mim mesmo, mas Jesus ordenou aos discípulos, amai-vos como eu vos amei, e temos também incluído a ordem de amar o nosso inimigo. Se pudermos tentar estabelecer algum tipo de diferença ou de relacionamento entre dons do Espírito e fruto do Espírito, e já agora eu queria salientar, não é uma questão extremamente importante, mas a palavra fruto do Espírito aparece no singular e não no plural, não frutos, como no caso de haver um e outro não, como no caso dos dons. Dons, eu posso ter 2, 3, 4 dons, os outros não é obrigatório eu ter, mas fruto do Espírito não dá aquela ideia de que eu posso ter 2 ou 3 frutos do Espírito e os outros eu não tenho. O fruto do Espírito é um pacote, é o resultado, é a presença de Deus, aquilo que Deus realmente produz em mim. Então, alguma diferença? Por exemplo, os dons espirituais moldam o meu serviço. Portanto, de acordo com a graça que o Senhor me deu, eu posso servir a igreja, eu posso servir a vocês com um dom de exortação, posso servir com um dom de fé, seja qual for o dom. No fruto do Espírito, eles moldam antes o meu caráter. Então, se através de um dom a graça de Deus expressa-se em mim para proveito dos outros, para a edificação do corpo de Cristo, obviamente, eu tendo o meu caráter moldado pelo fruto do Espírito de Deus na minha vida, os outros vão acabar por usufruir, porque vai ter amor, vai ter alegria, vai ter paz. É melhor do que lidar com alguém que é carrancudo, zangado e mal-humorado, não é? Mas nesse sentido está antes a trabalhar em mim, então moldando o meu caráter. Depois também, enquanto nós podemos pensar que
com dons espirituais, então os outros ficam mais equipados para servir, ou seja, através, e como vimos em Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para equipar os santos. Então seria essa uma das ideias. Aqui nós vamos agora considerar no fruto do Espírito que eu fico mais suave no meu trato, por causa do fruto do Espírito na minha vida. Eu vou responder com brandura, eu vou responder com mansidão. Em horas de desânimo e de grande stress ou de desespero, eu vou responder com longanimidade. Em outras alturas, eu vou ter controle, vou ter domínio próprio, porque o Espírito de Deus frutifica na minha vida. E o dom espiritual é a graça de Deus a manifestar-se para o proveito dos outros. Também a questão que os dons edificam a igreja, e podemos considerar que o fruto do Espírito trabalha nas minhas emoções. Então, podemos pensar assim em alguma relação entre o que são dons espirituais e o que é o fruto do Espírito. Outra diferença que queria abordar esta noite é a questão, também por vezes levantada, entre dons espirituais e os talentos. E por vezes como que misturamos tudo e talentos acaba por ser um sinónimo de dons. Mas podemos também tentar estabelecer algumas diferenças e também algumas semelhanças. Por exemplo, talentos naturais podem ser recebidos biologicamente dos pais. Por vezes nota-se que em determinada família, por causa de... Não sou agora especialista na matéria, mas talvez há questões que são genéticas, outras por causa de um ambiente familiar, há uma apetência para música, há uma apetência maior para partes da matemática ou para canto, a questão da voz, do timbre de voz, etc. Enquanto que os dons espirituais são dados por Deus através do Espírito Santo. Não é por causa do meu pai ter um determinado dom espiritual que o meu pai biológico, que eu vou ter aquele dom espiritual também. É uma graça que Deus me dá a mim, quando o Espírito de Deus habita em mim. Enquanto que as capacidades de artista ou qualquer outra questão de talentos naturais podem como que ser herdados da família. Num talento, o resultado vem através do treino. Portanto, se eu tenho uma apetência para trabalhos manuais, para coisas com as mãos, e realmente nós notamos que há pessoas que para eles têm que estar a fazer coisas com as mãos, então talvez quanto mais ele treinar, se é um pintor, quanto mais ele misturar cores e for conhecendo as cores, ou for conhecendo ferramentas e coisas assim, ou na música, treinar uma determinada música, então a pessoa pode reproduzir aquilo, e como que pode até garantir algum desempenho. Eu vou falar mais da música, que eu toco guitarra. Então, se eu treinar bem uma música, provavelmente vocês poderão me convidar para tocar aquela música e vai haver muita probabilidade daquilo sair bem. É claro que pode rebentar uma corda, eu não sou um guitarrista perfeito, posso meter uma fifia, uma coisa qualquer, mas há uma grande probabilidade que se eu treinar bastante bem, aquilo vai sair bem. Enquanto que num dom espiritual, o resultado não vai depender do meu talento e do meu esforço. Não é por causa de eu repetir uma frase tantas vezes e saber aquela frase de cor que vai produzir um impacto espiritual na vida de quem me ouve. Eu não consigo treinar isso em casa. Eu não posso treinar. Ou num dom de exortação, eu vou treinar e exortar o meu irmão. Então, eu vou ensaiar em casa como é que eu vou exortar. Não é por causa disso que vai acontecer. Eu posso sim tentar procurar ser amável, outra vez a questão do fruto do Espírito. Eu posso tentar ver qual é a melhor abordagem. Eu posso entrar de uma forma totalmente desapropriada, e isso, claro, eu devo ter cuidados. Também não devo pensar, porque eu tenho o dom espiritual então não preciso de preocupar com nada, tudo vai correr bem. Também não é isso. Mas o resultado, enquanto que numa área de talento natural o resultado pode ser garantido pela prática, ou alguém pode ter aulas de canto, eu no meu caso, se eu posso treinar guitarra e pensar que tenho algum sucesso nas aulas de canto, eu acho que seria investimento de dinheiro perdido, acho que não ia chegar lá, porque acho que nem tenho dom de canto, nem tenho talento de canto. Então,
se calhar nessa área é melhor eu faço por necessidade apenas. Mas queria estabelecer esta diferença. O dom espiritual, o resultado, não é por causa do meu esforço. Eu não posso garantir que vai haver bênção por causa de eu ter praticado muito algum dos dons espirituais. Os talentos, eles podem ser usados para propósitos não espirituais. Podemos pintar um quadro ou ter uma escultura apenas para embelezar, uma questão de estética. E temos as nossas casas decoradas e pintadas e escolhemos cores de madeiras, etc. E são sensibilidades que todos nós temos. Enquanto que os dons espirituais, eles focam mais a glória de Deus e a bênção do outro, o serviço do outro, a edificação do corpo de Cristo. Então, talvez estas seriam algumas diferenças que nós podemos estabelecer entre dons espirituais e talentos. Todas as pessoas têm talentos, creio eu, não sei se há algum ser humano que não tem nenhuma habilidade natural, é capaz, mas em geral diríamos que sim, enquanto que nos dons espirituais somente cristãos, pessoas nascidas de novo em quem o Espírito Santo habita, têm essa capacidade espiritual dada pelo Senhor. Então é uma dádiva do Espírito, não é algo que já nasce, que já vem, que a pessoa apenas pode desenvolver ao longo dos anos e criar um determinado gosto e garantir um determinado resultado. É uma graça dádiva por Deus aos seus filhos, àqueles que são nascidos de novo. Algumas semelhanças entre dons e talentos naturais. De certa maneira, tanto dons como talentos são dados por Deus. Mas estou aqui a usar agora naquele sentido muito mais abrangente. Naquele sentido em que Deus, como diz num lugar da Escritura, que dá o sol e a chuva sobre bons e maus. Ok? Hoje, todos nós tivemos uma dádiva de Deus, sol. Há uns dias atrás, aqui no Minho, todos tiveram uma dádiva de Deus, chuva e trovoada. E tanto vale ser uma pessoa temente a Deus, como ser o maior herege que podemos encontrar na humanidade. Ambos vão na rua, ambos se molham, ambos apanham sol. E nesse sentido, talentos são dados por Deus, porque o ser humano é criado por Deus e mesmo assim o Senhor agracia cada ser humano com muita coisa que nenhum deles merece. E talentos são dados por Deus. São essa semelhança, mas temos que perceber as respectivas diferenças, enquanto uma dádiva é geral à humanidade, a outra é uma dádiva específica aos seus filhos para o propósito da sua glória e também do crescimento da sua igreja. Dons, ou aliás, os talentos, sim, os talentos também deveriam ser usados para a glória de Deus. E é interessante como os salmos expressam, até digamos agora, os talentos mais banais das aves e dos passarinhos, que as aves batem as palmas e toda a natureza canta e louva ao Senhor. Esse também deveria ser o propósito de todo o ser humano, ter todas as suas capacidades naturais voltadas para glorificar a Deus. Infelizmente, na maior parte dos casos, talvez isso não aconteça. Mas também os dons espirituais certamente são usados para a glória de Deus. No entanto, aqui às vezes também se vê o outro lado. O mau uso de dons espirituais, não para glorificar a Deus, mas a pessoa acaba por ter aquilo para a sua própria autoestima, para a sua própria reputação. Não digo que faça isso conscientemente, mas possivelmente por outras razões, por outras debilidades emocionais que a pessoa tem, é capaz de o uso dos dons espirituais ser a forma dela se sentir valorizada, apreciada, integrada na vida da igreja. E esse também não é um bom mecanismo para o exercício dos dons espirituais. Mas isso é uma outra matéria, tem a ver connosco, como seres humanos, a nossa parte emocional, os nossos passados, os nossos traumas, alegrias, etc. Isso será para outro estudo, não de dons espirituais. Então, um terceiro ponto importante é a relação que temos também entre dons espirituais e responsabilidades que nós temos como cristãos. Por exemplo, naquela tabela que eu mostrei tem o dom de dar, mas nós temos a responsabilidade de contribuir. Eu tenho que contribuir, e aqui esta contribuição não estou apenas a referir-me à questão financeira.
Mas basicamente nós temos tempo, temos os nossos talentos e dons, temos as nossas finanças e, como cristão nascido novo, membro de uma igreja, eu devo contribuir financeiramente, devo contribuir com o meu tempo e, por vezes, devo contribuir comigo próprio para ajudar outros, nesse sentido também. Mas há um dom de dar, ou seja, Deus pode usar alguém de uma forma especial, da forma que ela dê para a bênção da própria igreja. E não devemos confundir isso. Um problema que nós encontramos no Novo Testamento com esta questão do dar é o caso de Barnabé, que vendeu uma propriedade e deu generosamente o dinheiro à igreja. Talvez ele teria o dom de dar, aliás, o nome Barnabé viria precisamente daí. E temos o caso de Ananias e Safira, que queriam ter a reputação, que eram tão generosos, digamos assim, como Barnabé, e de facto eles estavam a querer era mais atenção para eles próprios. Todos nós temos a responsabilidade de contribuir. E eu creio que atualmente a Igreja, e espero que ninguém fique magoado com o que eu vou dizer, talvez uma das áreas em que nós como Igreja devemos arrepender e pedir perdão a Deus e deixar de pecar nesse sentido, é que nós retemos financeiramente aquilo que deveríamos dar. E a nossa contribuição financeira deveria ser uma expressão da nossa gratidão a Deus. E percebemos que quando recebemos um salário, seja o que for, como fruto do nosso trabalho, de facto não é o fruto do nosso trabalho. Essa é a perspectiva da nossa entidade patronal. Mas de facto isso é uma graça que Deus nos dá, porque é por causa dele que nós temos um emprego, é por causa de Deus que nós temos saúde, é por causa de Deus que nós temos as tais capacidades que podemos receber um salário no fim do mês. E quando recebemos esse montante no fim do mês, nós devemos compreender que há princípios nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos exortam a darmos como um ato de adoração e gratidão a Deus, não por não sendo forçados ou com medo de que se eu não der tanto já vai acontecer alguma maldição na minha vida, mas por generosidade. E por vezes a nossa generosidade fica muito aquém. Talvez, se calhar, em vez de generosidade, em algumas palavras, poderíamos até mencionar que se contribui com alguma avareza. Mas deveria ser bom nós podermos contribuir generosamente, financeiramente, como diz num outro lugar, para que não haja falta, para que nada falte, haja abundância. E aqui nós devemos ponderar bastante nisso. O uso como nós fazemos das nossas finanças pessoais, com esta responsabilidade de contribuir, e aqueles que têm este dom de dar, sim, esses darem também generosamente. Também a Bíblia menciona então lá Efésios o dom de evangelizar, mas todos nós temos a responsabilidade de partilhar a nossa fé. Eu não posso dizer, como eu tenho o dom de evangelizar, então eu não falo com ninguém. Deus não me deu com o dom de evangelizar. Meu querido, com dom ou sem dom de evangelizar? Jesus comissionou-nos para fazermos discípulos, para ensinarmos a guardar todas as coisas. E esta é outra área em que nós falhamos. Tem sido interessante aqui detectar as falhas que nós notamos, e uma delas é evangelismo. Abrir novas igrejas, conversões, batismos. Estamos demasiado estagnados. E isto, talvez o problema não seja só a falta de dons, mas talvez falta desta responsabilidade que temos de partilhar a nossa fé, ou de estarmos demasiados acomodados à nossa cultura materialista, aos nossos medos de ferir suscetibilidades, questões que de facto dominam muito a nossa cultura, e eu receio que nós corremos alguns desses riscos. O dom da fé também, e a responsabilidade de exercermos a nossa fé. No Novo Testamento nós também temos esta ideia de dom da fé. Talvez algumas pessoas têm uma grande convicção pela graça de Deus, e talvez isso os leve a orar hoje de alguma forma. Talvez todos nem tenham isso. E aqui não podemos também pensar que não vamos exercer fé porque não é o dom que eu tenho. Sim, todos nós temos que ter fé. Aliás, Hebreus é bastante claro que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos estas distinções entre dons espirituais
e responsabilidades que nós temos, e não podemos esquivar-nos às nossas responsabilidades como cristãos, membros de uma igreja local, pessoas nascidas de novo em quem o Espírito Santo habita, com a desculpa de dizer eu não tenho aquele dom. Há responsabilidades que são nossas. Temos no Novo Testamento o dom de serviço, mas também temos a responsabilidade de servirmos uns aos outros. Eu estava até hoje a organizar estes slides, eu estava a pensar que normalmente nós nunca ouvimos tanta palavra servir. Ultimamente ouvimos mais a palavra ministrar. Aqui a palavra ministro é assim mais pomposa. O ministro é alguém que tem uma pasta, tem um alto cargo. O que serve, bom, depende de alguns serviços que até são muito bem pagos à hora, não é? Serviços de limpeza e outros às vezes ganham mais à hora do que outros cargos. Mas servir por vezes é humilhante demais. Meus queridos, mas somos chamados a servir uns aos outros. E não deveríamos ter nenhum acanhamento a dizer eu sirvo a minha igreja ou vou servir os meus irmãos e procurar se calhar substituir pela palavra eu vou ministrar. Sirva. Olha, ou se quiser ministre, mas que o seu ministério seja serviço e não ser servido. Talvez a outra questão que se procura demais é sermos servidos, se não em ações, pelo menos queremos ser servidos em reputação e reconhecimento. E isso nós devemos procurar receber do nosso Pai do céu. Isso sim. Mas também devemos ser gratos e mostrar a nossa gratidão para com aqueles que nos servem. Isso é outra história. O lado de quem serve e o lado de quem é servido. Nós às vezes trocamos o papel. Nós que somos servidos às vezes tomamos a posição do que serve. E o que serve às vezes quer tomar a posição daquele que é servido. Ou seja, quem serve quer ser muito agradecido. E não é quem é servido é que deve agradecer ao que serve e cuidar dele. E nós às vezes invertemos estes papéis todos. Ok, cuidados e perigos. Será que por causa dos dons serem espirituais, serem dados pelo Senhor, pela sua graça e serem para a bênção da sua igreja, não há nenhum problema nisso? Olha, nós somos muito habilidosos em arranjar problemas. Portanto, não é por causa de ser Deus que dá, nem por causa de ser a graça dele, é por causa de sermos nós. E os problemas surgem é do nosso lado. Uma questão é cobiçar um determinado dom. Eu posso ter 2 ou 3 dons, mas eu queria tanto era o dom daquele irmão. E às vezes nós cobiçamos o dom, não é pelo dom em si, é pela atenção, pela pompa, pela reputação, pelo prestígio, pela visibilidade que aquele dom dá. Possivelmente eu não estou a ter uma crise espiritual, talvez eu esteja a ter uma crise de autoestima e quero ter um dom a ver se eu sou mais reconhecido. Mas eu não estar contente com os dons que Deus me deu, então eu quero um outro dom. Nesse sentido é que eu estou a usar aqui esta expressão de cobiçar um determinado dom. Não quero que confundam com um texto em que Paulo diz procurai com zelo os melhores dons. Poderíamos ali entender talvez os mais adequados dentro daquilo que eu posso servir, mas a ideia aqui é eu estar descontente com a forma como o Senhor me tem agraciado e estar a olhar para o dom de outros que eu queria ter aquele dom espiritual. Esse é um dos perigos que nós podemos enfrentar. Outro é desenvolvermos uma atitude de superioridade espiritual. Eu tenho determinado dom, então eu sinto-me mais importante. Provavelmente eu até sou a única pessoa na igreja que tem aquele dom. E se não fosse eu, o que seria da igreja, não é? Então eu sou extremamente importante na igreja porque eu tenho aquele dom. E pensar que sou superior aos outros. E isso é um engano tremendo. Não que nós fazemos aos outros, mas é um engano tremendo que nós fazemos a nós próprios. Dons não são para nós termos uma boa posição na igreja ou termos mais reputação, sermos mais bem tratados, termos um cargo ou uma posição que ambicionamos. Dons são para servir a igreja, são para glorificar o nosso Deus e Pai. E ter essa atitude de superioridade espiritual que não existe. Não existe superioridade espiritual, ela existe na nossa imaginação. Nas nossas fantasias é que pode existir a ideia de um ser mais espiritual do que o outro. E possivelmente o resultado é precisamente o oposto. Aquele que pensa que é o maior, num outro lugar diz, olha, cuidado, não caia. Também, e aqui talvez somos extremamente faltosos, possivelmente, negligenciar os teus dons.
Talvez podemos nem saber, como Paulo alerta lá em Coríntios, não é? Já lemos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Mas por vezes não somos ignorantes, sabemos, mas negligenciamos, não desenvolvemos, estamos demasiado acomodados, e isso é um problema que eu oro por mim, oro por cada um de vocês, que nenhum de nós esteja a negligenciar a graça com que o Espírito Santo nos tem agraciado, que aquilo com que o Senhor tem colocado em nós para o crescimento da sua igreja. Não negligencie, não despreze dons que o Senhor lhe deu. Outro possível problema que poderemos ter é focar mais no dom do que na sua aplicação ao ministério, do que na sua aplicação ao serviço. Focar o dom é ele ser a coisa mais importante do que propriamente a sua aplicação, e não é. Dom é para servir os outros. Portanto, não é o dom em si mesmo que é importante, só por si, porque se eu tiver determinado dom e eu desenvolver e souber tudo aquilo acerca do dom, mas não o aplicar, não o puser em prática, não servir ninguém, vai ser muito complicado. E por vezes nós usamos uma expressão que é servir ao Senhor ou amar ao Senhor. Mas se lerem a primeira carta de João, ao notar que ele tem uma construção de frases muito interessante, e ele diz que é impossível eu amar a Deus a quem não vejo, se eu não amo ao meu próximo a quem vejo. É muito difícil eu servir a Deus se eu não quiser servir os meus irmãos. Então, eu sirvo a Deus servindo os meus irmãos. E quando coloco os meus dons, o exercício deles, servindo os meus irmãos, sim, aí eu estou a servir a Deus. E essa é a parte mais importante, de eu servir os outros, não de focar propriamente numa parte técnica do dom. Outro perigo é nós tornarmos-nos legalistas no exercício dos dons, criarmos uma série de regras, de protocolos, de normas, em que de repente tudo fica encravado porque criamos uma burocracia, tanta coisa acerca do exercício de dons espirituais, que afinal, em vez de podermos servir uns aos outros pelo amor, como somos exortados num outro lugar, apenas estamos a exercer uma série de regras, a cumprir uma série de normas. A motivação nunca devemos esquecer, para a glória de Deus, porque amamos os irmãos. E Paulo, quando, eu não sei se já notaram que 1 aos Coríntios 13 vem a seguir a 1 aos Coríntios 12. E ali em 1 aos Coríntios 13 ele vai falar precisamente da questão do amor, ou seja, se tudo o que está para trás, todo aquele exercício dos dons, a motivação não é porque nós amamos uns aos outros, ou seja, aquela relação que existe entre dons espirituais e fruto do Espírito, corremos o risco de ser aquele que toca o sino, não é? Sai aquele som, deixou de vibrar e desapareceu, fez a regra, fez o exercício espiritual, digamos assim, fez a determinada prática e diz, eu já fiz a minha tarefa hoje, eu hoje já exercitei o meu dom, eu já fiz a minha parte e está feito, cumpri a minha tarefa. Isso é um pouco um pensamento legalista, deveria ser mais do que isso. Chegar ao fim do dia, se calhar dizer, Senhor, graças te dou, porque eu pude ser proveitoso para alguém hoje. Talvez ainda vou ser proveitoso para mais alguém, eu não sei. Mas colocar a nossa vida diante do Senhor e não abordar tanto esta questão dos dons por uma questão legalista. Outra vez aquela mesma questão, procurar atrair mais atenção para nós próprios do que para o Senhor. A ideia é evitar que eu seja o importante. Mas às vezes nós temos uma falsa modéstia. Eu fui criado numa igreja, havia uma pessoa que ia lá pregar várias vezes. Infelizmente, não sei muito mais notícias, mas uma frase mais ou menos repetida, já lá vão muitos anos, mas ficou na minha memória. E eu não sei se ali o José Paulo ainda se lembra de ouvir alguma frase desse estilo, eu não sei, mas ele era dali da zona, que era: meu querido amigo e irmão, que me dás o prazer de me escutares esta tarde, pela graça de Deus, a mim, um servo insignificante ou alguma coisa do género.
E era uma frase repetida várias vezes, que dizia lá em alguma linha que quem estava a falar era um insignificante mero servo de Deus. Mas eu era bem jovem, não sabia muito de psicologia, mas aquela frase o que ia provocar em mim era colocar a minha atenção naquele homem tão humilde. E eu ficava tão zangado com aquilo, eu percebia, ele quer que eu lhe dê atenção. Olha, meus queridos, eu confesso-vos um pecado. Depois de ouvir aquela frase, a minha mente desligava do sermão. Eu não queria ver mais aquele homem humilde. Porque eu era miúdo, eu era novo, mas eu percebia que aquilo era uma falsa humildade. Era humildade que deveria ser afirmada com muito orgulho pelo próprio. Não sei se me estão a entender, não é? Então era mais ou menos isso. Procurar atrair a atenção para nós próprios. Não, é para Deus. E uma boa forma de nós podermos avaliar isso, e eu não estou aqui a tentar acusar ninguém, todos nós estamos sujeitos ao mesmo, e talvez todos nós temos sofrido, no fim do Senhor nos ter usado, de alguma forma, para o proveito da igreja e dos outros, e foi uma bênção. Por vezes não ouvimos nenhuma palavra de agradecimento, não ouvimos nenhum retorno. Talvez às vezes ainda se ouvem críticas. E isso não é questão de queremos ser importantes, mas às vezes quase que fica a ideia, será que foi bom eu ter feito? Será que era melhor eu ter ficado em casa? E esta outra atitude contraproducente, por vezes, para não cultivar um orgulho, digamos assim, quase que leva a pessoa a errar, a negligenciar o dom. Não sei se estou a ser claro, mas vamos ter tempo para perguntas, pois irmãos sintam-se à vontade. Mas são vários cuidados que nós devemos ter com as falsas modéstias, com as falsas humildades, com legalismos, com a questão de comodismos, de estarmos na nossa zona de conforto. Devemos ter cuidados com isso. Realmente é porque queremos a glória de Deus, porque amamos os outros, queremos servir a igreja, queremos o bem dos outros. O foco não somos nós. Então, como é que operam os dons? Podemos dizer que os dons operam de forma interdependente. Dons espirituais na igreja não funcionam propriamente como as histórias do Zorro, em que ele só precisa de um cavalo e da mascarilha e ele vai sozinho. Não, há interdependência. E nós temos um quadro usado nas escrituras tanto da ideia de corpo como da ideia de edifício. E na ideia de corpo, Paulo usa a ideia dos membros. Há o texto ali em 1 Coríntios 12, do capítulo 1, versículo 11 até ao versículo 28, em que Paulo menciona esta ideia da diversidade dos dons. Aliás, este texto está ali entalado, digamos assim, entre duas porções que abordam a questão dos dons espirituais. Eu coloquei o versículo 11 e o versículo 8, 28 intencionalmente para mostrar isso, e eu vou gastar um bocadinho de tempo lendo esse texto. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se vocês quiserem procurar nas vossas Bíblias também encontrar. Eu vou iniciar no versículo 11 e vou terminar no 28, só para nós notarmos a ligação que Paulo está a fazer. Então, versículo 8, o 11, ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a partir daí, no 12, ele começa a dar uma analogia. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são
necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e Paulo continua de novo o tema como que tinha deixado no versículo 11. Então, os dons espirituais são para ser usados nesta interdependência, em que nos servimos mutuamente. Esta expressão uns aos outros nas Escrituras, ela surge inúmeras vezes. Nós encontramos esta ideia de uns aos outros, servindo uns aos outros. E nós precisamos realmente uns dos outros para funcionarmos da forma que Deus planeou. Deus se criou o ambiente familiar para eu crescer em sociedade, Deus criou a igreja para eu crescer espiritualmente em maturidade espiritual até à plenitude de Cristo, precisamente com este exercício de dons espirituais em que servimos uns aos outros. Dons que operam independentemente são pouco eficientes e podem causar dano no corpo de Cristo. É interessante quando outra analogia que temos nas Escrituras é do edifício com pedras. Nós temos aqui o castelo em Guimarães. É interessante quando eu vejo as pessoas a apreciarem o castelo ou o Paço dos Duques, ninguém fica a apreciar especificamente uma determinada pedra lá num determinado local. Olham para o edifício. No entanto, aquela pedra que está ali e faz parte daquele edifício, que é apreciado, se ela ficasse no chão de uma forma desordenada, ela, em vez de ser proveitosa para a construção, ela seria certamente um obstáculo para alguém que estaria a caminhar. E, por vezes, esse exercício de dons espirituais pode ter esses problemas. A última questão que eu queria abordar, e talvez aquela que vai ser a mais complicada, cessaram alguns dos dons espirituais? Ok, duas respostas que eu poderei dar, ou talvez três. A primeira é, uns vão dizer sim, cessaram. Segunda, uns vão dizer não, não cessaram. E uma terceira é um caso complicado e talvez não se saiba muito bem. Então, não quero gastar muito tempo nisto, por isso também deixei para o fim. Mas nós temos, talvez, o texto que lida mais com isto é a questão de 1 Coríntios 13, versículo 8 a 12. E temos um texto-chave mais ou menos usado nesta temática, é quando diz que profecias, línguas e ciência cessarão. Então, isto é usado às vezes com a ideia, ok, profecias, línguas e ciência cessarão, portanto, dons cessaram. Mas, de facto, aquele versículo por si próprio não está a dizer que dons cessaram. Depois tem uma outra parte que também cria alguma dificuldade, que é quando vier o que é perfeito. E fica a pergunta, a que é que se refere esse que é perfeito e que vier? E há duas respostas que podem ser dadas, normalmente são dadas. Uma delas é perfeita maturidade espiritual. Ou seja, no Novo Testamento, a igreja ainda estava a crescer, precisava de uma série de dons. Hoje, no século XXI, nós já temos maturidade espiritual, já não precisamos desses dons. Acontece é que não há nada nas Escrituras que diga ou que mostre que a igreja do Novo Testamento teria menos maturidade espiritual do que nós hoje. Eu, por vezes, quase que receio o contrário. Outra questão, ou outra resposta, aliás, que às vezes é dada, é aquilo que é perfeito refere-se ao cânon do Novo Testamento. Ou seja, quando o Novo Testamento, nesse caso, Paulo estaria a escrever, quando o Novo Testamento estiver terminado, então não haverá mais necessidade de dons espirituais. O problema é que, possivelmente, Paulo, quando estava a escrever esta carta, não teria a noção de que iria existir uma coisa chamada Novo Testamento.
porque de facto muita coisa ainda nem sequer tinha sido escrita. E não há nenhuma indicação do contexto. Pelo contrário, a mim dá-me ideia que aquela referência, quando vier o que é perfeito, será então Jesus na sua vinda, porque depois no versículo 12 diz que então como é o veremos e seremos vistos e veremos face a face. Então, voltando aqui a esta pergunta, não creio que este texto seja uma boa base para dizermos que os dons espirituais cessaram ou não cessaram, porque não me dá a ideia que o texto está a focar esse assunto. Há também um argumento que por vezes é feito para indicar que os dons espirituais cessaram, que é o argumento histórico. Ao dizermos que durante os anos da Igreja uma série de dons espirituais cessaram. Mas esse argumento histórico não é muito bom. E porquê? Porque há uma série de outras teologias da Igreja cristã que são precisamente baseadas na história, na tradição da Igreja. E alguns desses problemas que hoje temos na teologia, algumas doutrinas cristãs que são baseadas na história da Igreja, na tradição da Igreja, não estão corretas. Então nós temos uma doutrina baseada na história, não é um bom princípio e aliás vai contra a tal afirmação da Reforma, sola scriptura, sendo a nossa base a Escritura. Eu creio que o problema maior que nós temos em relação a esta questão, se alguns dons espirituais cessaram ou não, tem mais a ver com o conceito que nós temos dos próprios dons e aquilo que nós vemos que é aplicado ou é usado nos nossos dias. E por vezes, a mim dá-me ideia que a dificuldade que temos com alguma destas questões de dons espirituais tem mais a ver precisamente com os conceitos do que com a questão de dons propriamente ditos. Por exemplo, se nós pensarmos na questão de apóstolos e profetas, nós poderemos ver que Paulo escreve que ele fez um bom fundamento. Como alicerce, ele edificou sobre Cristo. Então ele, como apóstolo, fez uma edificação, a igreja foi fundada sobre este ensino dos apóstolos e dos profetas. Isto agora é um trabalho que está feito, ou seja, neste sentido, haver um apostolado que vem trazer um novo fundamento além de Cristo, não se aplica. Aliás, o próprio Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que ainda que venham anjos do céu e tenham uma nova revelação, seja anátema. O fundamento é Cristo. Neste sentido, haver apóstolos, como outros grupos religiosos e cristãos têm apóstolos que vêm com novas doutrinas, com novas revelações, além do que está escrito, isto não é aplicado neste conceito de dons espirituais. Mas apóstolo no sentido de alguém que é enviado a abrir igrejas ou para outras culturas, outros lugares, no sentido de profeta com uma nova revelação, não, mas aquele que é enviado a anunciar o Evangelho e a pregar a palavra de Deus, sim, talvez eu até creio que a maior parte das vezes que nós usamos a questão de pregação, caberia mais neste sentido de profeta. Aquilo que nós chamamos de pregar o Evangelho, porque se notarem naquela lista de dons, lá do Novo Testamento, não tem o dom da pregação, que nós usamos muito essa expressão, mas de facto o dom da pregação no Novo Testamento não está. E eu creio que esse aí caberia mais o dom do profeta. Não no sentido do profeta que está a adicionar uma nova verdade à Escritura, não nesse sentido, porque temos a revelação de Deus nesse sentido está terminada, está completa, mas no sentido daquele que anuncia e proclama a palavra de Deus aos outros. E terminei aqui, então vou passar para o João Paulo. Muito bem, obrigado Paulo Oliveira pela exposição. Não sei se os irmãos têm reparado, e muitos de nós estamos e assistimos às 3 aulas que já passaram, esta foi a terceira, que temos estado a fazer uma introdução de 3 aulas sobre o tema dos dons espirituais, ou seja, gastámos, entre aspas, 3 aulas, ainda não falámos especificamente em cada um dos dons. O que é, o que não é, ou seja, estamos a dar uma introdução ao tema, porque sem esta base é depois muito mais complicado podermos falar sobre cada um dos dons em si. Daí a importância destes 3 aulas que tivemos. E agora queríamos dar a oportunidade de não fazer grupos desta vez, como eu disse no início,
mas de podermos ordenadamente, ou seja, não vamos ter todos os micros ligados, mas cada um ligará o seu quando quiser falar, para poder expor alguma nota que queira deixar, alguma questão que queira levantar sobre aquilo que nós temos falado até agora. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma nota que queiram pôr, é o momento. É o bom momento para o fazer. Estamos à vontade, estamos em família, é mesmo para conversarmos, para podermos debater até algum ponto que queiram falar. Então, quem é que vai ser o primeiro? Está à vontade. É só ativar o micro, está bem? Quem quiser falar, não se esqueça só que tem que ativar o micro. Como o Paulo falou do dom de dar, de contribuir, não é? Não só com dinheiro, mas também com o tempo. Eu acho que esta maneira de contribuir, acho que a nossa denominação dos irmãos não foi muito bem instruída nesse aspecto, não é? Às vezes somos criticamos aqueles que são apologistas do dízimo e que contribuem muito mais, não é? E acho que nós aqui, como o Paulo disse, falhamos na maneira de contribuir, não só com a parte monetária, mas também com a parte do tempo e de usarmos até este dom de outra maneira. Também há outra coisa que me chama a atenção, o dom das línguas. Eu sei que tu vais falar sobre isto mais à frente, e aqui há muita coisa se calhar a aprendermos, e também muito polémico, não muito na nossa denominação, mas a nível evangélico, o dom das línguas, de falar línguas estranhas. Eu acho que vai falar isto mais à frente, explicando isso melhor. De facto, também é outra coisa que eu gostaria de saber, mas ficará certamente para mais tarde. Também acerca do dom da música, como já uma vez falámos, chegamos à conclusão que às vezes o tocar bem um instrumento, está tudo muito afinadinho, está tudo dentro da música da pauta. É um pouco diferente quando nós somos guiados pelo Espírito Santo no louvor e na adoração, e as coisas correm, nos colocam no outro patamar da adoração e no louvor. Penso que é só para deixar ficar isto no ar. Ok. Então, segundo eu consegui reter aqui, abordaste três pontos, não é? A questão de dar, a questão de línguas e a questão também de música. A questão de dar, ela começa primeiro por uma entrega de nós próprios. Não é? Se nós não entregamos de nós próprios, é difícil entregarmos alguma outra coisa. O segundo conceito é que nós pensamos que entregamos o que é nosso. Mas eu queria que tivessem em mente, e não sei se recordam, quando é da dedicação dos objetos que foram conseguidos para a edificação do templo, há uma expressão ali na oração que é muito interessante e diz: do que é teu te damos a ti. Ou seja, a consciência que havia é de que tudo aquilo que tinha sido ofertado pelas pessoas para o templo, de facto, não era delas, era de Deus. Então, quando nós estamos a dar para Deus, e podemos pensar realmente em finanças, nós não conseguimos nunca dar do nosso dinheiro a Deus, porque o dinheiro que nós temos é dele. Nós somos gestores, nós somos administradores dos bens que o Senhor nos dá, de tudo aquilo que nós podemos pensar que é nosso, nós somos administradores disso. E é interessante que foi essa a responsabilidade que o Senhor deu ao homem quando o criou e o pôs no Éden, para ele cuidar e guardar o jardim. Portanto, nós somos gestores deste planeta Terra, somos gestores da natureza, somos gestores das finanças, são coisas que Deus coloca à nossa responsabilidade, e não faz nenhum sentido, se Deus permite que eu tenha dinheiro para eu gerir a minha vida, a minha família e fazer progredir o Evangelho, eu reter essa parte, por uma série de outras razões que eu vou inventar. Não, aquela questão que mencionaste do dízimo, normalmente eu quando ouvi alguma coisa contra o dízimo não é porque as pessoas queriam dar mais e estavam um pouco tristes porque, como era o dízimo, só podiam dar 10%, portanto a pessoa ganhava 1.000 euros por mês, queria dar 200 euros e não podia porque
pronto, só podia dar o dízimo, só poderia dar 100 euros. Eu nunca ouvi usar esse argumento nesse sentido. Eu sempre uso é quando a pessoa ganha 1000 euros e 10 para dar é muito, então ainda quer reduzir mais. E isso aí não há muita desculpa. Em questão ao dom de línguas... Desculpa interromper-te. Eu apenas citei que nós não fomos muito bem doutrinados nesse aspecto, estás a perceber? Sim, não, eu concordo. Aliás, esse é um problema também, que é interessante, que isso não é só questão de ser doutrinados, mas muito do que nós tivemos veio de Inglaterra, nós entre os irmãos. Exatamente. E isso também não é só na questão financeira, também é na própria questão do ensino, porque eles vinham dali treinados. E quando chegava ao que ensinávamos, e nós sempre ficámos à espera de alguma coisa que vinha de fora. O ensino vinha de fora, as finanças vinham de fora. Dentro das nossas próprias igrejas, nunca houve aquela preocupação de levantar pessoas para o ministério. E aqui na zona onde eu estou, a zona aqui mais do norte, e agora este início de ano tem sido tremendo a nível de pessoas com alguma idade que têm falecido entre nós. Alguns obreiros antigos têm partido para o Senhor. E como que não houve uma continuidade, havia obreiros estrangeiros que treinaram português, mas depois os portugueses acabaram por não ter necessariamente alguém que desse continuidade. E isso, a visão é a mesma, é transversal às finanças, a ministério, ensino, a outras áreas. A questão do dom de línguas tem um versículo que é um bocadinho complicado para mim, que é 1 Coríntios 14, 39, diz assim: meu irmão, procurai com zelo o dom de profetizar e não te proibais de falar em outras línguas. É um pouco complicado porque tem ali uma advertência direta para não proibir falar em outras línguas. Eu sei que quando nós ouvimos falar nesta questão de dons de línguas, nossa mente sempre voa para aquilo que acontece dentro das denominações pentecostais ou grupos carismáticos. E depois, às vezes, eu creio que também há alguma confusão entre o que nós temos acerca de dom de línguas em Atos, capítulo 2, e o que é mencionado em Coríntios. E são dois momentos muito diferentes do que aconteceu no livro de Atos e aquilo que acontece, ou que é mencionado aos Coríntios, não é? E ali são dons espirituais, e em Coríntios tem também como que uma aplicação daqueles dons, e talvez o dom de línguas, a forma de o exercer, tem alguma diferença do outro dom com que Paulo contrasta muito, precisamente, que é o dom de profetizar, não é? Ele, acerca do dom de línguas, ele exorta que haja também o de interpretação de línguas. E isso, claro, porque senão não há proveito para a igreja, e os dons são para a edificação da igreja. Não vem de interpretação, então que se calma. Mas nós temos essa dificuldade com a questão desse dom de línguas, sim. Acerca da música, outra vez é a mesma questão, muito popular hoje nós dizermos alguém tem o dom da música, mas de facto acho que o que está mais o que queremos mais dizer é alguém tem capacidade para tocar ou para cantar, ou tem uma linda voz, e nós dizemos que tem dom de música. Isso não é dom de música. O dom é uma dádiva espiritual, não é propriamente um bom canto, que a pessoa tem boas cordas vocais, a voz tem um bom timbre, não desafina, etc., e certamente mexe com as nossas emoções. Isso é um talento que a pessoa tem e pode usar esse talento para servir a igreja, servir os irmãos, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é necessariamente um dom, se houver o dom espiritual de música, não é? Porque ele não está na lista do Novo Testamento, mas para ser um dom espiritual terá que haver uma atividade da parte de Deus, do Espírito Santo, quando alguém está a exercer esse dom de música. Então, talvez nas nossas igrejas que nós temos mais são talentos na área de música do que se calhar exercícios de dons espirituais de música. Possivelmente, eu não sei, estou a falar assim em geral, não conheço todas as igrejas nem todos os casos. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas anotações, irmão Humberto. Desculpe, ia dizer mais alguma coisa? Não, mas outras pessoas podem querer falar, não. Não, diga, irmão. Diga. Pronto, o que eu ia falar é que não somente nas línguas, mas também a língua estranha, e também Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, hoje às vezes as pessoas vão um pouco mais longe, quando muitas das vezes estão a falar línguas estranhas, estão a falar línguas dos anjos. E se há um vocabulário especial para nós falarmos com Deus, eu como crente desconheço esse tipo
de língua, não é? Embora alguns invocam que efetivamente podem falar com Deus nessa língua estranha. Será para uma autoexaltação? Será para uma autoedificação? É a pergunta que eu coloco. E também quando falaste aqui da música, mas às vezes não podemos só falar de música, nós temos que falar de louvor e adoração, que é totalmente, é tudo misturado, mas que nos leva a outro patamar, à presença de Deus. Posso? Ok. Posso? Sim. Sim. Sim, irmão Samuel. Uma chega ao dízimo, contribuição ao dízimo. Desde a minha adolescência, eu fui ensinado a contribuir com o dízimo. Até hoje não estou arrependido. E hoje tenho uma visão diferente, um pouco diferente, sobre o dízimo, que como o irmão Paulo de Oliveira referiu, tudo o que temos é do Senhor. Nós, 10 dízimos são dele. Porque é que regateamos, passa a expressão, um dízimo para ele? Sei que é difícil às vezes, por várias razões, e lembro-me quando isso foi abordado na igreja aqui em Braga, o servo do Senhor falou-nos sobre o dízimo, a eventualidade de contribuirmos. E querem saber uma coisa? Os mais pobres é que aderiram. Aqueles a quem o dinheiro lhes fazia falta, esses aderiram, aqueles que tinham mais dinheiro. Mas graças a Deus ainda temos dizimistas hoje na igreja. É por isso que podemos ajudar outros, é porque temos dizimistas na igreja. E se houvesse em todas as igrejas essa vontade, que não é obrigatória, sabemos que não é, é facultativa, talvez a igreja não precisasse, não tivesse tão carente de fundos. Não estava, com certeza. Os missionários tinham, os obreiros que servem entre nós tinham suficiente, e que digam os nossos encarregados das missões, como isso é verdade ou pode ser verdade. Quanto a línguas, tenho para mim e tenho ensinado também, que, bom, as línguas passaram e naquela ocasião, Atos 2, realizou-se o que se realizou e foi necessário. Mas tenho para mim que, em casos especiais, eu vou citar só um caso, que já é o segundo que eu tenho conhecimento, mas que faz hoje 8 dias, amanhã 8 dias, na terça-feira passada, de uma irmã que foi para a Sérvia com sentido de missionar lá, e ela não sabia falar sérvio. Mas a expressão dela foi que, quando teve necessidade de começar ou iniciar o trabalho, se deu um puck na sua cabeça e até hoje fala sérvio. Ora, eu acredito nestes flashes, nestes momentos em que Deus pode dar a alguém o dom da língua quando é necessário, numa qualquer altura em que ele seja necessário, exatamente. Quanto ao dom das profecias, estou com os irmãos, interpreto da mesma forma. Não é? O Senhor atua, temos que nos lembrar que o Espírito sopra onde quer e faz o que quer e como quer e quando quer e em quem quer. Não é? É isso. Obrigado, irmão Samuel. Sobre dar, era o que o Paulo dizia há pouco, que alguns têm o dom de dar, certo? Mas que a todos nós cabe esse dever, essa obrigação de contribuir. E se todos nós contribuirmos, não vai haver falta, vai haver abundância. O problema é que por vezes andamos distraídos. Os que têm o dom de dar às vezes estão distraídos, e os que têm a obrigação de contribuir também estão distraídos. Mas, Paulo, queres comentar mais alguma coisa aqui sobre aquela parte final do nosso irmão Humberto e também do irmão Samuel agora?
enquanto não surgem mais Sim, questões. posso. Obviamente nós, nos nossos dias, ouvimos muita coisa e às vezes é difícil perceber se aquilo que nós estamos a ouvir é credível ou não, mas tem havido alguns relatos de casos mais semelhantes à questão de Atos, de que alguém acabou por perceber alguma coisa que outra pessoa disse e nem sabia a língua dele, não é? Essa questão de alguém falar numa outra língua, como é o caso de Atos 2, e nós ali temos a lista das diversas nações. Então, dá a ideia que alguns usos, algumas coisas que acontecem nessa área de dons não serão tão comuns, mas de qualquer forma nós temos dentro dos ambientes das igrejas pentecostais um outro conceito de dom de línguas que normalmente também está associado a uma outra doutrina, com o batismo do Espírito Santo, e é considerado uma segunda experiência cristã. Ou seja, e realmente aí eu não vejo muita base bíblica para isso, para construirmos uma linha teológica que vai dizer que uma pessoa conhece o Evangelho, reconhece que é pecador, confessa os seus pecados diante do Senhor, entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e, digamos, tem uma primeira experiência com Deus e segue a sua vida cristã. Dias mais tarde, anos mais tarde, ninguém sabe, tem uma segunda experiência cristã e, associada a essa experiência, tem, então, a pessoa começa a falar noutras línguas, então ela será batizada com o Espírito Santo. De facto, eu tenho procurado estudar isso com alguma isenção, não sei se consigo, mas não consegui até hoje estar convencido de que as Escrituras mostram que há uma segunda experiência espiritual de batismo do Espírito Santo que fica para sempre associada com falar em línguas. Aliás, na minha experiência, tenho até tido momentos de conversas com pessoas que passaram alguns problemas e vinham de igrejas pentecostais precisamente por causa disso, porque nunca tiveram tal experiência e, nesse caso, eles sentiam-se como uma espécie de cristãos de segunda classe, porque não tinham atingido um determinado patamar de espiritualidade ou alguma coisa assim. Não estou a dizer que isto será comum a todas as igrejas, mas talvez for mal entendido deles, não sei, mas sei que pessoas sofreram sobre essa situação. Por outro lado, eu noto também, nesta questão de dons de línguas, que de facto nós associamos muito mais o conceito teológico ao dom de línguas daquilo que nós ouvimos e vemos à nossa volta, daquilo que é praticado nos nossos dias, do que propriamente a um estudo daquilo que a Escritura diz desses dons. E dons como dom de línguas, milagres, curas, eu creio que seria muito mais proveitoso nós fazermos um estudo do que é que a própria Escritura diz sobre isso, e obviamente vamos ver bons usos e maus usos nos nossos dias, não é? Nós temos a Bíblia, também é a nossa base, e temos pessoas que fazem péssimo uso das Escrituras, não deve ser por isso que vamos deixar de usar as Escrituras, não é? Então, não deve ser por causa de alguém fazer um determinado mau uso, e já vimos que pode-se fazer maus usos de dons espirituais, e estes textos são um pouco complicados. Por exemplo, em 1 Coríntios, quando Paulo fala de língua estranha, há duas interpretações. Há quem entenda que é uma língua estranha, que é um balbuciar de sons completamente incompreensíveis, mas há também quem entenda, quando ele diz língua estranha, é língua estranha para quem ouve porque não entende. Ou seja, se um chinês chegasse agora aqui a falar para mim ia ser uma língua estranha. Não é que aquela língua não é inteligível no planeta. Na China não seria estranha, mas para mim, ou para a comunidade que nós temos aqui, exceto uma pessoa, que temos aqui alguém que entende chinês, mas ia ser uma língua estranha. Eu devia ter escolhido outra língua porque é que há alguém que entende chinês. Não seria estranho de todo aqui para a igreja, podíamos ter uma tradução. Mas, portanto, por vezes nós também temos alguma dificuldade nesta compreensão de uso dos dons, porque o texto pode ser interpretado numa língua estranha, ou seja, alguma coisa que ninguém no mundo entende, e então é um balbuciar de sons,
ou pode ser língua estranha no sentido em que mais o irmão Samuel estaria a dizer há pouco, em que alguém está a falar numa língua, mas quem está ali a ouvir não compreende porque não conhece aquela língua. Muito bem. Então, eu há pouco reparei, a irmã Celina já é a segunda vez que ativa o micro. Não sei se queres falar, Celina. Queria fazer uma sugestão, logo desde que o irmão Samuel falou, porque acho que isso é importante, que é sobre o dom de dar. Queria fazer a sugestão de, a seguir, se não houver outra nada mais já planeado, que se pudesse fazer um estudo sobre mordomia. Isso ajudou-me imenso na minha juventude. Assisti a dois estudos sobre mordomia que marcaram definitivamente a minha vida cristã no aspecto de dar. É verdade que foi só teórico na altura, não é? E depois foi sendo digerido e sendo posto em prática. Porque, na realidade, por isso, as igrejas dos irmãos geralmente não são dizimistas. Mas um judeu normal tinha a obrigação de dar o dízimo, mas na prática, com as ofertas alçadas e com todo o resto, daria muito mais do que isso, não é? E isso tem moldado de facto a minha vida e foi muito, muito útil. Assisti a dois estudos, um pelo pastor Abel Rodrigues e uns anos mais tarde pelo irmão Jairo Gonçalves, e fizeram a diferença na minha vida. Muito bem, Marcelina, obrigado pela sugestão. Eu penso que até quando nós pensávamos o que haveríamos de... acho que já se chegou a falar no grupo de um estudo sobre mordomia, ou pelo menos sobre finanças também, sobre a área das finanças. Não, mas estás com o micro desligado, Celina. Na realidade, nós somos mordomos, porque tudo, na mesma linha de pensamento, não é? Tudo o que existe, nós próprios somos do Senhor. Portanto, nós e a nossa casa pertencem e tudo aquilo que Ele nos dá é para nós gerirmos, não é? Portanto, somos mordomos da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos e também dos nossos recursos financeiros. Muito bem. Eu vou ler o texto. Mais alguém tem um... Diz isto, força. Eu estava a ouvir a Celina e acho que é capaz de ser bom ler o texto do primeiro livro das Crónicas, capítulo 29, o versículo 10 em diante, a oração de David. E é interessante nós ouvirmos esta oração no próprio contexto. A nação está instalada, Davi não é o primeiro rei, ele já é o segundo rei, a nação já está instalada, já há uma identidade nacional, e ele é o rei. E no versículo 10, então lemos que ele faz esta oração. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. E aqui nós temos a primeira nota de mordomia de David, ou esta ideia de gestor, ele que é o rei, e ele está a declarar que o reino é de Deus. Okay? E a mesma coisa, às vezes também temos a ideia que a igreja é nossa. É a mesma oração de David. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência.
Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te traz ofertas voluntariamente. Qualquer gesto de mordomia fora do âmbito desta oração, ou o exercício de dons espirituais, digamos assim, fora do âmbito desta oração, está a incorrer em graves riscos. O que nós podemos ver aqui é um excelente conceito que Davi tem de que nada é dele, tudo é de Deus, o reino, o cargo que ele tem, a riqueza, tudo, e a alegria dele é que ele percebe que o povo está a ter esta mesma atitude. E o que nós temos aqui é uma oração, mas é um ato de adoração a Deus. Por vezes nós pensamos que ir adorar a Deus é estar nas instalações da igreja com uma determinada postura. Poderá ser. Mas adorar a Deus é quando realmente nós consideramos que tudo aquilo que pode ser nosso não é nosso, é dele. Essa é a adoração perfeita. Foi essa a atitude que Jó teve. Ele, quando ouviu tudo o que aconteceu, ele prostrou-se e adorou. Tudo é de Deus. E talvez devemos cultivar esta cultura de adoração ao Senhor, expressando isso também no dar. Segunda Crônicas, desculpe. Segunda Crônicas. É o primeiro livro de Crônicas, Primeiro. capítulo 29, versículo 10 até ao 17. Obrigado. Se me é permitido, já agora gostava de dizer mais uma coisa sobre isso, que é maravilhoso podermos comprovar na nossa vida que as palavras do Senhor Jesus são verdade e se cumprem na nossa vida se nós fizermos ou se nós obedecermos à palavra, que é o dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida e recalcada vos lançarão no vosso regaço. Eu tenho comprovado isto na minha vida. Portanto, aconselho. Somos companheiros. Somos companheiros. Aleluia. Bom, havia o nosso irmão José António Xavier também ativou o microfone. Não sei se quer dizer alguma coisa, pai. Eu só queria dizer aos irmãos, à Celina e ao nosso irmão Samuel, Samuel, não é? É Samuel. Sim. Que não estão sós. Há mais. É o próprio Davi Graças nos a Deus. ao fim destes anos, eu quando ouvi o nosso irmão Paulo estar a explicar, e devo aqui felicitar o nosso amado irmão, porque ele realmente, ele terá outros dons, mas o dom realmente de falar, do ensino, da maneira como ele explica, como ele comunica, ele tem verdadeiramente este dom da parte de Deus, e ele estava a começar a explicar, a falar sobre a mordomia, porque realmente a mordomia é um estudo extraordinário, que eu acho que a CIP devia pensar e devia realmente, aliás, já começaram a pensar nisso, pelas palavras do João, de ser talvez o próximo estudo a fazer-se, porque a mordomia implica também estudarmos, porque nós somos mordomos, como a Sina dizia, somos mordomos do nosso tempo, dos nossos bens, de tudo aquilo que nós temos, nós somos mordomos. E o dízimo é realmente, da parte da mordomia, aquele que é mais sensível, de facto, de falar, mas é mais, é aquele em que nós temos uma experiência maior com Deus nas nossas vidas. E nós podemos testificar isto. E a minha mulher está aqui ao meu lado a ouvir o estudo e está a vibrar com aquilo que nós temos estado a dizer aqui, também acerca dos dons espirituais. Estes dons espirituais que temos estado a falar, como o dom de curar e o falar línguas, eu não sei qual é o que é que o Paulo pensará acerca disso, mas eu penso que, de facto, estes dons e outros podem ser considerados como os chamados dons temporais. Quer dizer, no tempo de Atos dos Apóstolos, naquele tempo, foi uma situação especial, temporal. São dons que não são para uso normal ou, digamos, uso
corrente da igreja, mas no tempo eles podem suceder, porque senão não eram dons, portanto, pode haver um milagre de Deus, como aquela jovem que foi para a Sérvia. O Senhor podia lhe ter dado aquele dom naquela altura, foi um dom espiritual, foi o Espírito que lhe deu. Claro, nós tínhamos mais para dizer, mas vamos mais tempo. Estes temas que nós abordamos das Escrituras são extraordinários. São, ao mesmo tempo, mistérios de Deus extraordinários e que o Senhor nos tem revelado e que nos enche o nosso coração. E eu gostava de ouvir uma explicação, pode não ser hoje, que o Paulo desse acerca do capítulo 13, quando o Espírito do Senhor encaixou aqui este capítulo 13, fala acerca está aqui o capítulo tem um cabeçalho, tem um título que diz, na minha Bíblia, por exemplo, da Almeida, tem o amor é o dom supremo. Eu, na minha opinião, aliás, penso que também será a opinião do Paulo, portanto, o dom, sim, mas o fruto do Espírito. Porque os dons não funcionarão convenientemente e para a glória de Deus se não forem através do amor hoje. Eu não sei se consigo ter na memória tudo o que o irmão disse, mas para já agradeço aquilo que o irmão tem dito. Eu vou começar da parte que está aqui mais fresca na minha mente, esta questão. De facto, a tradução que eu tenho aqui, que é a Almeida e atualizada, esta edição, acho que é da Sociedade Bíblica do Brasil, eu também tenho aqui o textozinho que diz o amor é o dom supremo. Estes títulos que nós temos agora na Bíblia, estes títulos não fazem parte do texto inspirado. Isto é o editor, quem vai editar a Bíblia, que coloca estes títulos. Alguns títulos, outros que podem levantar alguma dúvida nisso, são os que aparecem em alguns salmos. Mas mesmo assim, a maioria desses títulos foram colocados posteriormente. Se notarem, os salmos têm um título igual a este, ou idêntico a este, e depois tem um outro pequeno títulozinho em itálico, que algumas edições da Bíblia até é contado o versículo 1, acho que as Bíblias alemãs é que tinham aquilo como versículo 1. Pronto, isso é o título do salmo, o título hebraico do salmo, digamos assim. Agora, quando de facto menciona aqui o amor, e é interessante que o irmão mencionou isso, Paulo começa a falar dos dons espirituais no capítulo 12, depois menciona aqui a questão do amor no capítulo 13, e no capítulo 14 ele volta a falar de dons espirituais. Pronto, então a ideia que temos aqui de que o amor é o dom supremo não é naquele sentido que eu mencionei já há pouco de dom espiritual. Paulo está a falar de dons espirituais e de facto ele tem aqui uma técnica, e onde notar é uma técnica muito corrente na cultura hebraica, e desculpem-me usar aqui uma palavra estranha para alguns de vocês, mas é inclusio. O inclusio, se calhar, podemos considerar uma espécie de uma bifana. O que é que tem a bifana? Tem a fatia de pão ou um prego? Em Lisboa tem que ser prego, não é? No norte são bifanas que se comem com o bife do porco no meio, no sul é um prego que tem um bife de vaca. São duas coisas diferentes. Uma bifana são é de duas porco, diferentes. O prego é de vaca ou de boi. Mas o comportamento eu aceitarei convite para qualquer uma delas. Ok, mas o que é que nós temos? Temos uma fatia de pão, temos a carne no meio, temos outra fatia de pão. E há muitos textos no pensamento hebraico que têm essa estrutura, começam com uma ideia e terminam com a mesma ideia. E no meio tem alguma coisa lá. Onde nós podemos notar mais isso é no livro dos Salmos, onde notar que muitos salmos começam com a expressão louvai ao Senhor ou aleluia, que é a mesma coisa. Quando temos aquela expressão nos salmos louvai ao Senhor, o que o texto hebraico tem é aleluia. E o salmo começa com esse convite, essa exclamação, e termina com essa exclamação. E no meio tem um poema. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma espécie de estrutura dessas. Paulo menciona os dons espirituais no capítulo 12, volta a mencionar no capítulo 14 dons espirituais, portanto, como temos aqui as duas fatias de pão, e temos um ótimo recheio no meio, que é a questão do amor. Ou seja, este argumento, praticamente, o que é que ele está a dizer? O tema que Paulo trata, sim, são os dons espirituais, mas o cerne, o que está ali que faz validar tudo isso, é o amor. Daí que ele diz que se eu falo as línguas dos homens e dos anjos, ou que tenho o dom de profetizar,
Eu conheço os mistérios da ciência, portanto, ele está mencionado dons espirituais, o tal dom do conhecimento e da ciência. Distribuo os meus bens, o dom de dar, entrego o meu corpo para ser queimado, que alguns atribuem até que existe também o dom de martírio. Ele está a dizer, nada disso me aproveitará. Ou seja, o exercício de dons espirituais, por qualquer uma destas coisas que está aqui, sem estar fundamentado ou baseado ou motivada, melhor ainda, pelo amor, e neste caso o amor tem que ser o meu amor para com o Senhor e o meu amor para com os outros, não serve de nada. É oco. É claro que Deus pode usar, não ponho isso em causa. Pode haver alguém que faz uma péssima utilização de um dom espiritual e o Senhor o torna em bênção. Não há a mínima dúvida disso. E nós não podemos nunca pensar, por causa dos erros dos homens, Deus fica impossibilitado de fazer as coisas, não é? Ainda no domingo passado eu estive com os irmãos na Rocha Nova em Coimbra, eles tinham convidado para falar sobre José e uma das afirmações mais brilhantes, eu diria, que José faz, é quando ele percebe e diz aos irmãos, o mal que vós intentastes contra mim, Deus o transformou em bem. Portanto, não é por causa dos nossos erros que as coisas saem obrigatoriamente estragadas. Podemos cometer os erros e Deus, na sua graça, tem poder para fazer alguma coisa dali sair brilhante. Mas o que Paulo está aqui a dizer, mesmo no meio deste tema de dons espirituais, é que de facto o amor tem que funcionar assim. Ou seja, a partir do versículo 4, onde ele diz o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, na minha mente eu deveria estar a ler isto pensando no exercício dos meus dons espirituais. Se eu estou a exercitar o meu dom e estou impaciente, se eu estou a exercitar um dom e eu não sou benigno, eu estou ciumento com o outro, fico amoado, tenho o dom de ensino, não me convidam para ensinar, eu fico amoado. Tenho o dom de ensino, alguém recebe mais elogios do que eu já tenho ciúme deles. Estou a tentar fazer isto para ter os meus próprios interesses, fico ressentido. Ok, tudo isto no exercício dos dons não funciona, pura e simplesmente. E de facto o que Paulo está a dizer, e notem que ele tem isto aqui em 1 Coríntios 13, quando lemos o texto de Efésios, ele voltou a tocar ali a tónica do amor, e de facto é algo tremendo que nós não podemos deixar de perder o norte na nossa vida. Eu sei que as igrejas têm a sua própria vida, têm que ser tomadas decisões, há questões financeiras na vida das igrejas, há questões teológicas, há questões delicadas com situações diversas de pessoas. Mas quando começa a haver reuniões, seja de que tipo for numa igreja, onde o amor se perde e passa a ser a religiosidade, passa a ser a tradição, passa a ser o dever de fazer, e esta questão do amor fica esquecida, nós estamos a correr um grave risco. E é muito fácil isso acontecer. É muito fácil isso acontecer. Deixa-me só, desculpa, aproveitando só aqui essa quebra de orarmos, está bem? Só para quem quiser poder sair e quem quiser poder ficar. Mas são 10h30, darmos por encerrada o estudo em si.